como se saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele estava dando as últimas instruções antes de ser traído. Até que logo antes ele já tinha falado que ia ser traído e disse para Judas já fazer o que tinha que fazer quando ele caiu endemoniado. Então, quando Tomé perguntou para onde a gente tem que ir, foi onde Jesus disse que ele é o caminho. No caso, a gente tem que ir para ele encontrar o Pai. No caso, se a gente não encontrar o caminho que é Jesus, como a gente vai encontrar o destino que é Deus? E também ele disse que ele é a verdade. No caso, a verdade é a verdade santa. Tudo que saiu da boca dele era a mais pura verdade. Em nenhum momento falou heresia, blasfêmia, como os fariseus diziam, aqueles que seguiam a lei de Moisés. Mas, em todo momento, ele falou somente a verdade. Amém. Por isso ele se chamou de a verdade, porque ele era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Como João disse em João capítulo 1 e verso 1. Jesus, quando ele disse que é o caminho, ele afirma que a gente deve seguir ele, para a gente então poder encontrar o destino. Então não adianta a gente estar querendo buscar meios alternativos para chegar a Deus, porque o único meio para chegar até Deus é Jesus. Se a gente não passar por ele, como a gente quer encontrar o Pai? Se a gente não se santificar, como a gente quer encontrar o Pai? Até mesmo Jesus, ele se santificou 40 dias, 40 noites de jejum no deserto. Jesus orou. Quem você pensa que é para não orar? Quem você pensa que é para não jejuar? Jesus fez isso. O Verbo se fez carne. Deus, o Senhor se fez carne. E orou e jejuou. Por que você não ora? Porque você não jejua. Se até Jesus fez isso. Não tem nenhuma lógica. Jesus, quando ele disse que ele é a vida, eu tenho a autoridade para tirar a vida. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porque eu sou a vida. Eu tiro a vida e eu dou a vida. Nada está fora do meu controle. Porque eu dou a vida. Eu sou a vida. É isso que Jesus está querendo dizer quando disse isso. E ele é a realidade que a gente deve seguir. Ele é a realidade que a gente deveria acreditar. Porque ele é o caminho para Deus, é a verdade de Deus e é a vida. No caso, a vida que a gente deve seguir. Paulo vai escrever que a gente tem que ser imitadores de Cristo, assim como ele é imitador de Cristo. Então, se a gente tem que ser imitador de Cristo, e Cristo jejuou, Cristo se santificou, por que você não faz isso? Por que você não tem mais a Bíblia? Porque você está uma fé fria, você não ora, você não jejua. Até Jesus fez isso. Antes dele ser vendido, antes dele ser levado, ele estava orando. Ele estava em jejum, orando durante a madrugada com os discípulos no jardim de Getsemane. Os últimos momentos de Jesus com os discípulos, antes de ser preso, foi orando. Os últimos momentos dele de liberdade, antes de ser preso, foi orando. A gente não vai ver Jesus em nenhum momento fora do Espírito, porque Ele é o Espírito, porque Deus é três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, Ele é capaz de estar manifesto nos três estados ao mesmo tempo, como a gente vai ver quando Jesus batiza, que Ele estava ali em carne, Jesus, a voz de Deus, este é o meu Filho amado, Deus, o Pai, e a pomba branca, que no caso é o Espírito Santo, manifesta nos três estados ao mesmo tempo, porque Deus é soberano, Deus é onipotente e Ele pode fazer tudo. Nada está fora do controle dele. Amém. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus de tudo que houve. E 7 dias sem Ele, a gente não tem nada. De que adianta você vir para a igreja, dar uns glória aqui, e lá em casa você não jejuar, você não orar, você não buscar a santificação. A santificação não é só aqui na igreja, não.
Santificação é onde você vai. Santificação é em qualquer lugar que você esteja. Em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que você esteja, é para se santificar. Não importa onde você está. A santificação é essencial para a vida de cristão. Você não pode se dizer cristão e não ser um pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Como você se chama cristão se você não imita Cristo? Você é crente, você não é cristão. Se você não imita Cristo, você é crente. Crente é alguém que crê, alguém que tem a fé que algo existe. Cristão é todo aquele que imita Cristo. Então, se você não ora, você não jejua, você é crente, não cristão. Mas até Jesus. De que adianta você não orar? Jesus, ele passou por tudo aquilo. Jesus ele tinha lá do mano dele. A gente vai ver que a última oração dele, antes de ser preso, foi: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus orou pedindo para o cálice se afastar dele. Jesus ele passou por tudo que o ser humano passou. Ele sentiu alegria, sentiu tristeza, sentiu dor, sentiu raiva, sentiu angústia. Jesus, quando ele se fez carne, ele estava pronto para sentir tudo o que nós sentimos. E isso incluiu a tristeza, a raiva, a tristeza, a angústia. O Senhor, ele passou por tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele, mesmo diante da cruz, mesmo naquela cruz, onde era um símbolo de maior humilhação que uma pessoa podia passar, né? Era a cruz, a morte da cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo diante de todo o sofrimento que ele passou, ele pediu perdão por eles. Ele, em um momento, amaldiçoou, em um momento, animei, em um momento, quis sair daquilo, porque ele sabia que no momento que ele saísse daquilo, sem consumar o que Deus tinha, o plano de salvação não ia mais existir. Deus, quando se fez carne, ele tinha um propósito: rasgar o véu e trazer a conexão do ser humano com o Pai mais uma vez. A conexão foi perdida no Jardim do Éden, quando Adão comeu do fruto. Ele queria restaurar essa conexão. Deus não queria mais que o ser humano dependesse de sacerdote para poder ter uma conexão com o Pai, para poder ver os pecados perdoados. Deus não queria mais que a gente tivesse que estar fazendo um sacrifício de cordeiro, de qualquer animal. Ele não queria mais isso. Por isso ele enviou o último sacrifício vivo, que é Jesus. E você, na sua vida, como você está demonstrando amor por esse sacrifício? Você está demonstrando amor? Você está demonstrando que você honra esse sacrifício vivo? Ou você demonstra que você não liga para esse sacrifício? Porque se você não é cristão de verdade, você despreza o sacrifício de Jesus. Não é só você vir aqui, levantar a mão, dar glória a Deus e sair para fora. Você chega a todo mundo, você está fácil. Não é assim que a vida cristã funciona. A vida cristã é realmente difícil, tanto é que no primeiro século os cristãos já sofriam as maiores perseguições. Então, naquele ponto, a vida cristã já não era fácil. Deus ele permitiu que até mesmo Paulo, o maior fundador de igrejas do Novo Testamento, sofresse martírio. Por que você não honra a igreja primitiva? Por que você não honra o sacrifício de Cristo? Por quê? Jesus ele morreu na cruz, o véu se rasgar, e você poderia ter uma conexão firme com o Pai. E você não ora? O que adianta você poder ter uma conexão com o Pai, mas você não querer essa conexão? Quando você ora de um coração sincero, você está demonstrando que quer uma conexão com o Pai. Você está demonstrando que quer o Pai. Você está buscando Ele. Mas se você não ora, ou ora com um coração não sincero,
você está desprezando o sacrifício de Jesus. É a realidade. E eu quero essa palavra. Aleluia.